Olá pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem? Aqui quem fala é o professor Bruno Oliveira. Estamos começando mais uma aula do nosso curso da prática para a teoria. Esta é a aula número 11 do nosso curso de 600 questões e hoje nós vamos para a terceira parte do tema partidos políticos. Então é importante, só para a gente recapitular, que vocês tenham em mãos aí a própria Constituição Federal, porque nós vamos utilizar a Constituição sempre, né, principalmente para responder questões que tratam dos preceitos iniciais sobre partidos políticos e, claro, sobre a própria lei dos partidos políticos. Na aula de hoje é a penúltima sobre partidos políticos, nós vamos resolver mais 15 questões. Tudo bem? Combinados? Estamos aí então tratando sobre a lei dos partidos, sobre como que esses partidos se constituem, né? E nós vamos já diretamente para a primeira questão, é a questão de número 151. Deixa eu aumentar a telinha para nós aqui. Essa questão ela foi cobrada no concurso da Câmara Municipal de Poá, Banca Vunesp, e o ano 2016. Vamos lá? Quanto aos erros formais ou materiais, então erros formais ou materiais que no conjunto da prestação de contas não comprometam o conhecimento tanto da origem das receitas e também a destinação das despesas, vamos aqui assinalar a alternativa correta. A letra A diz: não acarretarão a desaprovação das contas. Letra B. Suspenderão a apreciação das contas pelo Tribunal Regional Eleitoral. Letra C. Implicarão a suspensão, prestem atenção, implicarão a suspensão de novas cotas do fundo partidário. E a letra D. Acarretarão na aplicação de multas e penalidades pecuniárias. Ora, nós até comentamos em questões anteriores a respeito desses erros formais, desses erros materiais, que não comprometem, né, a origem das receitas, a destinação das despesas. Neste caso, o que a lei dos partidos políticos nos demonstra sobre este assunto? Olha, a lei dos partidos políticos é muito clara ao dispor para nós no artigo 37, parágrafo 12, que erros formais ou materiais, vejam, que não comprometam o conhecimento da origem das receitas e também a destinação das despesas, não acarretarão a desaprovação. Prestem atenção, não acarretarão a desaprovação das contas, ok? Então, tanto os erros formais quanto materiais, que no conjunto, quando é feita então uma análise conjunta, não comprometem o conhecimento daquilo que entra e de como sai esse dinheiro, não acarretam a desaprovação das contas. Então, analisando aqui as assertivas, qual vai ser o nosso gabarito? Gabarito vai ser a letra A. Portanto, Lei dos Partidos Políticos, artigo número 37, parágrafo 12. A letra B diz que suspenderão a apreciação das contas pelo TRE. A letra C diz que implicarão a suspensão de novas cotas do fundo partidário. A letra D, que acarretarão na aplicação de multas e penalidades pecuniárias. Não bate. Gabarito, letra A. Certo? Podemos avançar para a próxima questão. Faltou aqui a letra E, né? Eu não coloquei. Implicarão na devolução da importância apurada no erro? Também não. Próxima questão. Banca Sebrasp, TRT da 8ª região, diz o seguinte: assinale a opção correta acerca do que dispõe a Constituição Federal sobre os partidos políticos. Vamos para a letra A. Os partidos políticos possuem personalidade jurídica de direito público.
esse assunto já está esgotado. Não é verdade? O Código Civil, a lei dos partidos, a Constituição traz para nós que os partidos políticos, eles possuem personalidade jurídica de direito, isso, privado. Então vamos corrigir aqui. Está falsa a letra A, é de direito privado, não é de direito público. Artigo número 17, parágrafo 2º da nossa Constituição Federal, tá? Aqui é a Constituição Federal, artigo 17, parágrafo 2º. Próxima assertiva, letra B. Deixa eu só confirmar, pessoal, se é o artigo 17, se é da Constituição mesmo, tá? Cadê? Na verdade, deixa eu só verificar aqui. O que trata como personalidade jurídica de direito privado é a Lei dos Partidos Políticos, artigo 1º, tá? O artigo 17, parágrafo 2º da Constituição, ele trata que os partidos políticos, após adquirirem personalidade jurídica, na forma da lei civil, registrarão seus estatutos no TSE, tá? B. A previsão constitucional de que a lei regrará a função parlamentar autoriza o estabelecimento, pela legislação infraconstitucional, de padrões mínimos de desempenho eleitoral como condição para funcionamento do partido nas casas legislativas. Olha só, aqui está dizendo que a previsão constitucional de que a lei regrará a função parlamentar pela legislação infraconstitucional de padrões mínimos de desempenho como condição para funcionamento do partido nas casas legislativas. Na verdade, essa letra B está incorreta. A Constituição Federal, ela em nenhum momento, apesar dela dizer no artigo 17, inciso 4º, ao afirmar que um dos preceitos dos partidos políticos é que haverá o funcionamento parlamentar de acordo com a lei, a letra B está dizendo que a previsão constitucional de que a lei regrará a função parlamentar está errado, porque nós sabemos que os partidos políticos eles possuem autonomia interna para o seu regramento, ok? Letra C. É inconstitucional, por ofensa ao pluripartidarismo e ao pluralismo político, a fixação de proporcionalidade entre a representatividade partidária e a distribuição do fundo partidário e de tempo na televisão e no rádio. Essa letra C está incorreta, porque é possível sim, aqui está dizendo que é inconstitucional, fixar proporcionalidade entre como o partido político se encontra representado nas casas legislativas e, a partir deste desempenho, como que se dará a distribuição do fundo partidário, do tempo de televisão e no rádio. Então, nós temos que observar que aqueles partidos políticos que possuem o maior desempenho, o melhor desempenho, por exemplo, político, eleitoral, de votos, terá, obviamente, aqui uma representatividade em relação ao fundo partidário maior. Isso, de nenhuma forma, é inconstitucional. Tá? A letra C está dizendo que é inconstitucional, mas não. Letra D. A exigência de caráter nacional dos partidos políticos visa resguardar o princípio federativo da unidade nacional. Maravilha! A lei dos partidos, pelo contrário, a Constituição Federal afirma claramente, expressamente no artigo 17, inciso 1º, que é livre a criação, a fusão, a incorporação e também a própria extinção de partidos políticos, não é mesmo? E resguarda-se a esses partidos a soberania nacional, o regime democrático, o pluripartidarismo, os direitos fundamentais da pessoa humana, observados como preceitos o caráter nacional. Tá bom? A letra D está correta, por enquanto vai ser o nosso gabarito. Letra E.
A vedação à utilização de organização paramilitar não impede, não obsta que os partidos, em razão da autonomia que lhe é constitucionalmente assegurada, convencionem indumentária uniformizada ou que estabeleçam em seu âmbito interno relação de comando e também obediência baseada em hierarquia rígida e fidelidade partidária. Precisamos lembrar que a Constituição, expressamente no artigo 17, parágrafo 4º, diz o seguinte: é vedada a utilização pelos partidos de organização paramilitar. E é justamente o começo da letra E. Realmente veda-se essa organização paramilitar. Só que lá na lei dos partidos políticos, nós temos uma complementação. Então, a lei dos partidos, no artigo 6º, afirma para nós que, além de ser vedado o partido ministrar instrução militar ou paramilitar, utilizar-se de organização da mesma natureza e também adotar uniforme para os membros. A letra E traz o termo indumentária uniformizada, que é o uniforme. Os partidos políticos, eles não podem adotar uniforme para os seus membros, tá bom? Letra E está, portanto, incorreta, porque diz que seria possível, o que não é possível. Questão 152, assinalem, por favor, como gabarito, letra D. Próxima questão. Agora nós vamos marcar a correta a respeito dos partidos. Letra A. A perda do mandato em razão de mudança de partido político não se aplica aos candidatos eleitos pelo sistema majoritário, sob pena de violação da soberania popular e das escolhas feitas pelo eleitor. Interessante essa questão porque ela vai trazer o texto de uma súmula do TSE, que é a súmula número 67. Olha só, a perda em virtude de mudança de partido, em regra, no sistema proporcional, acarreta a perda do mandato. Porque no sistema proporcional, deputados e vereadores, o mandato não pertence ao candidato, pertence ao partido. Só que essa regra não se aplica àqueles que são eleitos pelo sistema majoritário, como presidente, governador, prefeito, tá bom? E é justamente o que diz a letra A, que a perda do mandato em razão de mudança de partido não se aplica aos candidatos eleitos pelo sistema majoritário. E qual que é a justificativa que a jurisprudência deu? Sob pena de violação da soberania popular e das escolhas feitas pelo eleitor. Tá bom? Então, letra A está correta. Súmula do TSE, número 67. Súmula que cai muito em prova. Letra B. Constitui afronta ao princípio da autonomia partidária e da legalidade a exigência de que a agremiação partidária proceda à abertura de conta bancária se não houver qualquer arrecadação de recurso financeiro do fundo partidário. Pelo contrário, a abertura de conta partidária, a exigência de abertura de conta partidária não afronta o princípio da autonomia. Pelo contrário, é uma exigência. Tá? Mesmo que não haja arrecadação de recursos financeiros, essa abertura ela é obrigatória aos partidos políticos. A letra B está errada, conforme preceitua a lei dos partidos políticos, artigo 22. Letra C. O TSE não possui competência para cancelar o registro civil do partido político, mas apenas para cancelar o registro do seu estatuto partidário. Opa! O artigo 28 da Lei dos Partidos Políticos afirma para nós que o Tribunal Superior Eleitoral, após o trânsito em julgado da decisão, determina o cancelamento do registro civil e do estatuto do partido, contra o qual ficar provado ter recebido ou estar recebendo recursos financeiros de procedência estrangeira, estar subordinado
a entidades ou também governos estrangeiros, aquele partido que não prestou contas à Justiça Eleitoral, aquele que mantém uma organização paramilitar. Nesse caso, é possível que o TSE, após uma decisão transitada em julgado, proceda ao cancelamento tanto do registro civil quanto do estatuto do partido. Tá bom? Então, letra C, errada. D. O partido político pode utilizar os recursos do fundo partidário para efetuar o pagamento de multas eleitorais. Olha só, nós temos um artigo, a partir do artigo número 38 da Lei dos Partidos, que trata sobre o fundo partidário. O fundo, ele é constituído de multas eleitorais, por exemplo, segundo prevê o artigo 38. O que é diferente é afirmar que eu posso utilizar recursos do fundo para pagar multas. O artigo 44 em nenhum momento traz na sua descrição situações que eu posso utilizar para pagamento de multa. Tá? Uma coisa é o fundo partidário ser constituído também de multas eleitorais. Outra coisa é utilizar recursos do fundo para pagar multas. Cuidado com essa regra. Então, ele pode utilizar recursos do fundo? Não. Então, leiam com atenção o artigo 38 da Lei dos Partidos, em conjunto com o artigo 44. Falsa a letra D. Letra I. Devido à sua autonomia, as agremiações podem deixar de promover e também difundir a participação política feminina em sua propaganda partidária. Podem? Agora nós temos uma nova lei da propaganda partidária. É a Lei 14.291 de 2022. Dentro dessa lei, o artigo 50b, inciso 5º,